Olá, eu sou o aluno Antônio Dias do Carmo, estudante do Colégio Capicolume da UFV no terceiro ano, e estou aqui para apresentar o meu projeto de pesquisa do PIBIC no ensino médio, que foi feito junto com o professor Leomar Tiradentes. O projeto chama Paisagem e Lazer, os usos do espaço geográfico no município de Viçosa, Minas Gerais. Inicialmente, o porquê do projeto, né? O lazer, ele é interpretado de maneiras diferentes e praticado de maneiras diferentes entre os diversos grupos sociais. Como representante de um estudante da universidade e inserido num contexto de inovações tecnológicas, educacionais, um cenário de aumento do estresse e pressão sobre os alunos, nos questionamos como ocorre o lazer dos alunos secundaristas. A forma que eles praticam o lazer interfere no ensino e na aprendizagem? São questões a se levantar. E, além disso, outro fator importante é a questão da paisagem, né, que está totalmente associada com o espaço geográfico. Então, também surge a necessidade de entender a relação entre a paisagem e o lazer associado ao ensino. Então, prosseguindo para os objetivos da pesquisa, ela busca analisar e identificar, né, as formas e os usos de lazer aqui no município de Viçosa. Essa é a parte geral. Dentro, né, especificando mais os objetivos, podemos direcionar o foco para a relação entre a paisagem e o lazer, os exemplos, né, mais concretos das atividades praticadas pelos alunos, como esse lazer é manifestado dentro das aulas de geografia, que é a principal disciplina, e também quais são os elementos teórico-metodológicos a respeito tanto do lazer quanto da paisagem. Então, prosseguindo, a respeito da metodologia da pesquisa, a presente pesquisa tem um caráter qualitativo e ela apresenta uma natureza exploratória, visto que não há muitos dados a respeito do lazer, especificamente aqui em Viçosa e principalmente no Colune. Então, a pesquisa busca ampliar essas informações e, por isso, né, foi necessário três opções metodológicas que escolhemos, que seria a revisão de literatura, a coleta dos dados e a análise desses dados coletados. No início, a revisão de literatura foi fundamental para entender um pouco melhor sobre o que é o lazer, a paisagem, para, em sequência, aplicar um questionário aos estudantes do Colune para entender melhor como é a relação entre eles, né, e suas práticas de lazer. Então, com o questionário sendo aplicado, coletamos dados através de tabelas, gráficos, que expõem melhor essa relação e foi feito conclusões a partir desses dados retirados. Então, passando para a revisão de literatura aqui, que são breves definições do lazer e da paisagem, o lazer, no senso comum, ele é muito associado a momentos de descanso e passatempo. Porém, muitos pesquisadores relacionam o lazer também com os aspectos culturais, econômicos e até políticos de uma cidade. A paisagem também é outro conceito que ela é muito entendida superficialmente pela população, porque muitos pesquisadores consideram que a paisagem não é somente aquilo que enxergamos ou percebemos através da nossa visão, como muitas pessoas entendem, mas sim o que captamos com todos os sentidos do corpo, né? Então, o olfato, o tato também seriam ferramentas para captar a paisagem. Mas, direcionando aqui para os resultados da pesquisa obtidos através do questionário, eu trouxe aqui na apresentação alguns resultados interessantes que trouxeram, né, significado a respeito do lazer. Então, a primeira figura abordando o que significa, né, o lazer para cada aluno, percebemos que a maioria, ampla maioria, é, optou por selecionar a opção que o lazer é um momento necessário para a saúde física e mental. Outra 71,2% dos estudantes associaram o lazer a atividades relacionadas ao descanso. Então, a percepção de que o lazer ele é necessário para um bem-estar, ela é entendida entre os alunos. E isso foi um dado muito relevante tirado desse gráfico, porque quando fazemos uma análise em conjunto com
dado tirado do questionário, o tempo que esses alunos dedicam ao lazer diariamente, né, percebemos que uma, a maioria dos estudantes aqui, eles reservam entre 1 hora e 2 horas de lazer e, com certeza, a maioria deles reserva menos de 3 horas diárias para o lazer. Então, mesmo sendo um fenômeno, né, um momento do dia essencial para o bem-estar, para a saúde física e mental, esses estudantes não reservam mais do que 3 horas diárias para praticar o lazer. Uma possível hipótese para isso seria as rotinas exaustivas e repletas de tarefas de escolas, tarefas domésticas que esses alunos precisam realizar. Comentando aqui brevemente sobre os locais, né, de práticas de lazer aqui em Viçosa, percebe-se que a maioria dos estudantes optou por escolher a sua própria residência como ambiente que eles praticam o lazer. Entretanto, o segundo lugar mais optado, disparadamente, foi o campus da UFV. Então, com esses resultados, conseguimos perceber a importância que o campus tem para esses alunos na prática do lazer. Prosseguindo agora um pouco mais sobre a paisagem, né, abordando a questão da paisagem e do ensino, um resultado interessante aqui da pesquisa foi que a ampla maioria dos estudantes entendem a paisagem como, como uma interferência, né, no processo de ensino e na sua aprendizagem. Então, alguns consideram algumas paisagens específicas totalmente interferentes no ensino, e outros consideram que qualquer paisagem no geral, né, percebem uma mudança ali no processo de ensino e no aprendizado. Então, a partir desses dados do questionário, da análise da literatura, conseguimos chegar aqui a algumas conclusões que esses estudantes nos forneceram sobre a sua percepção entre o lazer e a paisagem, né, associado à escola. Então, uma breve menção aqui sobre a importância fundamental da UFV e do campus universitário para as práticas de lazer desses estudantes, as principais formas de lazer identificadas nesse espaço, né, foram práticas esportivas, o ócio, expressões artísticos, culturais, que são muito presentes aqui no campus. Outra reflexão a se ter a respeito da pesquisa é que os alunos percebem a necessidade do lazer, a importância que ele tem, tanto ele quanto a paisagem, no processo de ensino, na aprendizagem, entretanto, que eles não dedicam, né, muitas horas do dia ou tempo necessário para praticar mais o lazer. Então, surge aí uma problemática, né? Além disso, outra conclusão que também foi encontrada seria a pouca presença do lazer e também da paisagem dentro das salas de aula, né? O lazer, ele é muito pouco abordado, até na disciplina de geografia, onde ele pode ser mais encontrado, e a paisagem, ela aparece um pouco mais nos estudos dos conceitos geográficos, mas, ao mesmo tempo, os dois conceitos ainda são um pouco trabalhados. A pesquisa atingiu esses resultados, conseguimos conclusões interessantes aqui sobre o lazer desses alunos. Aqui apresento as referências bibliográficas utilizadas na pesquisa e aqui o link do questionário aplicado aos estudantes. Muito obrigado e espero que esteja mais claro a relação aqui agora do lazer e da paisagem no ensino e aprendizagem aqui no município de Viçosa.